Ministério do Turismo e Vivara apresentam uma conversa com a artista Gugi Cavalcante, que foi uma das artistas convidadas do Contemporâneas Vivara 2022, pintando um mural na cidade de Florianópolis em parceria com a poeta Carolina Peixoto. Gugi é grafiteira e artista visual que cria narrativas visuais sobre relações sociais, refletindo sobre a convivência social, a relação consigo e com o outro. Em suas criações, propõe uma estética relacional onde o contato e interação com suas obras se traduzem em uma ativação da sensibilidade coletiva. Artista, mulher negra, mãe brasileira, todas as esferas da sua vida estão entrelaçadas às suas produções e inquietações. Gugi, meu amor, seja muito bem-vinda ao Vivi Eu Vi, a esse canal, a essa vida mesmo aqui que a gente... Que encontro bom, que prazer imenso, assim, te conhecer e trocar com você e trocar no nível da arte, assim, eu acho que trocar na arte já é acessar a outra pessoa em um lugar tão profundo, em um lugar tão sensível, subjetivo. Eu acho que quando o encontro já começa a partir da arte, já é tão... A gente tem várias camadas que já passaram, assim, né? Sim, é quase que um encontro de almas, assim, tentando não romantizar, mas, mas é um pouco isso. Esses dias eu falei com um amigo, a gente tem várias camadas, infelizmente a sociedade nos coloca, às vezes, ali no primeiro um objeto, depois a mulher, depois a artista, e depois a pensadora. É tão bom quando pensamento, sentimento, né, que é o que se encontra primeiro. Isso, perfeito, é isso. Muito É. feliz mesmo, que eu te admiro nesse nível. Ai, nossa, sim, Obrigada. eu me sinto muito privilegiada assim com esses encontros. Eu acho que a gente está aqui reunida. Eu vou começar falando de Contemporâneas Vivara, porque é o motivo da gente estar aqui reunidas. Acho que começar pedindo para você contar um pouco sobre o processo da criação desse mural, que tem autoria sua e da Carolina Peixoto, que é poeta do Islã das Minas aqui de São Paulo. E aí ela criou esse poema, a gente te mandou o poema, e aí o poema reverberou aí em você. E a gente pintou esse mural maravilhoso, lindo, super especial em Floripa, que é a cidade que você nasceu, em Floripa? Não, eu nasci Não. em Brasília, Ah, você nasceu em mas eu Brasília. moro aqui há muitos anos e minha arte, assim, eu sou radicada aqui. Uhum. E essa obra, eu acho que de todas, né, que eu fiz até agora, é interessante pensar que ela me atravessou como pessoa, sabe? Uma camadinha ali, a Monique por trás da Uhum. Gucci. E, e eu acho isso muito especial, porque eu mesma estava precisando desse acolhimento. Então, foi um abraço e um suspiro ao mesmo tempo, né? Eu tenho falado muito que foi um grito, mas é uma coisa mais de, né? Uhum. Porque, enfim, né? Eu sou mãe, eu acho que muito da minha luta, da minha arte vem através dessa perspectiva, né? Que é um lugar problemático que não é pensado, né? Teve uma palestra agora há pouco que eu falei que, poxa, a maternidade compete a todos, todo mundo é filho, no mínimo. Então é muito problemático, é muito importante a gente pensar sobre todas essas coisas, que atravessa a vida de todo mundo. Então, Leoa, para mim, eu quis trazer, enaltecer essa mulher, esse indivíduo, né? E aí eu tenho essa referência, né, que é uma amiga minha que tem histórias semelhantes à minha e assim de tantas outras mulheres. E aí eu fui fotografá-la, né, para a gente poder fazer, porque o meu processo, ele, o projeto dele, né, ele vem da fotografia e depois eu faço a pintura. Então, a composição, ela é na fotografia, assim. Então, eu vejo primeiro a parede, depois eu exploro os caminhos na fotografia. E aí, a Jéssica, né, Uhum. ela posou para mim com as filhas, né? Eu também tenho duas filhas. E eu trouxe essa ênfase central, né? Um olhar dela ali que transmite muitas coisas, né? É um olhar de escuta,
assim, eu acho. E que também diz que eu tô aqui, né? Era isso que eu queria. E, e aí foi esse o processo. Eu fiz a fotografia, a gente viu, né, as paredes, né? A coisa da parede também é muito importante para um mural como esse, Muito. né? Ele modifica também composição e tudo, as possibilidades, as sensações, né, das cores, que para mim é tão importante. E, e aí teve tudo isso. Eu acho que a UFSC é uma comunidade, né? É uma a federal que está no meio ali, né, de tudo. Então, Florianópolis, sim, vem ali, né? E aí foi bem interessante estar ocupando aquele espaço, tá todo mundo muito feliz, muito abraçado por essa arte, assim, eu acho que é isso. É, tem isso de criar na rua, né? Que eu só fico cada vez mais encantada, assim, e dessas nuances. É isso que você disse. É, o processo de encontrar o muro perfeito para receber aquela pintura, e não necessariamente vai ser perfeito. É o perfeito porque é o que de repente deu, foi o que foi possível. Aham, Então ele é aham, perfeito nesse sentido, assim, né? Porque a gente sim, sabe, a gente que está aí, né, fazendo essa produção, investigando, indo atrás, é bem complexo, tem muitas nuances para você definir um muro, assim, você tem desde a autorização do prédio, tem da questão da infraestrutura mesmo, né? A gente chegou a ver uma outra em Pena, mas que aí tinha toda uma questão assim de como o equipamento de segurança, como é que faz para conseguir acessar o sim, alto, enfim. Então, acho que é diferente de você, sei lá, ir na loja de pintura, comprar uma tela, sentar. Então, já começa de um outro sim, lugar, né? sim. Eu estou investigando, assim, os meus processos e estou vendo que realmente é um laboratório a rua, né? Ele é um lugar de experimentações e que não sou só eu quem está conduzindo assim as vivências, mas a própria cidade me afeta de uma forma que eu vou pensar essa obra, que eu vou conseguir fazer essa obra, né? Clima, Nossa, chover, sim! né? Quando Sim! fez a marcação, sabe? Se tem árvore, se não tem, placa, é toda uma coisa, né? É todo um A gente desapego, sai do né? lugar de domínio muito É, fácil. é. Realmente, a tela é um lugar de. Então, olha só, vamos para um lugar aí. Eu acho muito interessante pensar assim, que eu acho que a pintura urbana, o mural, né, o grafite, etc., ele tem mais proximidade com uma performance do que com a pintura em si, assim, porque a pintura, quando eu penso ela, que as minhas produções, eu vejo que eu sou mais assertiva, eu tenho mais controle, assim, Uhum. mas os murais é um lugar, assim, que eu tenho ali tem um projeto, é isso que eu quero fazer, mas são tantas outras coisas que Uhum. que participam, que interagem, enfim, que completam, né, a obra, que é além de mim. Até o fato de eu ir embora e o muro ficar lá também. Né? Muito interessante Total. isso. Não, e mesmo fica mais evidente a questão do corpo, né? Do corpo. Você disse sobre performance na pintura, nessa pintura de grande dimensão na rua, o corpo ele Uhum, dança com um pouco mais de ênfase, assim, né? Diferente do movimento da tela, que ele é um pouco menor, né? Um pouco mais uhum. sutil. O movimento, assim, você tava ali em cima, você chega no lugar, aí você sobe naquela máquina, aí você já começa assim, ó, guiando aquele trator, aquele negócio que sobe e desce, que tem umas rodas que você... Então, aqui o seu corpo já se mexeu de um monte de outras formas. Aí você É, tem o sol na cabeça, você tem a chuva na cabeça, você tem o vento. A gente pintou esse mural específico com essa Dini, que é como se fosse uma maquininha, assim, um elevadorzinho. Mas se você uhum. tivesse no balancinho, que é aquele que você se pendura assim no prédio, o Sim, sim. vento, as Ele interfere intempéries, muito. É, completamente. sim. E assim, eu vi você pintando pessoalmente, e assim,
O que você faz com o spray é uma mágica. Não é fácil manipular o spray. E você É, dá o tom que você quer. E você dá esses esguichinhos assim. sim. E ela vai assim, é como se fosse um pozinho. E aquele pozinho vai virando uma É, pintura. bem isso. Eu trabalho só com pozinho, por isso que eu faço a base de acrílica antes. Eu preparo e aí depois eu venho. Mas realmente tem uma coisa aí que é, a gente vai virando uma coisa, né? Assim, eu acho que a técnica também vem desse lugar de se adaptar, de ter interferências, né? E de lidar com essas variáveis o tempo todo. Então, é realmente muito técnico, mas eu entendo que tem uma coisa ali meio de outro mundo, assim, não sei. Pior Mas que tem é. uma sensibilidade ali que eu acho que vim desenvolvendo, assim, nos últimos anos. Então assim, agora eu tenho esse exercício já, né? Eu acho que quando a gente encontra uma obra, a gente encontra uma vida inteira, né? Porque eu tô olhando para Uhum. essa sua pintura, olhando para esse seu mural, e eu tô aqui questionando um monte de coisa, perguntando aqui, curiosa sobre a sua trajetória, sobre a sua história, né? Então, assim, eu Uhum. acho que eu queria começar, acho que, talvez do começo, assim, quando a arte aparece na sua vida, quando você começa a se relacionar com a arte, as suas influências e quando você se vê como artista. Uau! Olha, são muitos lugares, muitos lugares. A arte nunca desistiu de mim, eu acho. E eu nunca desisti dela. Eu acho que, assim, teve alguns momentos na infância que o meu pai, ele é uma pessoa que saiu da comunidade lá em Nova Iguaçu, com a carreira militar, né? Hum, E aí ele foi para Brasília e lá ele fez artes plásticas. E ele dava aula de pintura. Só que, como ele diz, ela ficava ali, né? Ele estava dando aula, dando atenção para os alunos, alunos né? Aquela coisa de adulto, né? E criança ficar lá. Então, assim, eu convivia, né? Com o cheiro da tinta. Meu pai pintava com aquela gato preto, a tinta acrílica e eu observava algumas coisas. E aí aquela situação que eu passo também com as minhas filhas de, quer brincar um pouco, né? Pega uhum. aí essa tinta. E assim eu ia pintando um pouquinho, já com 6, 7 anos. Então, tem esse processo. Mas quem pegou, assim, para me ensinar alguma coisa foi minha mãe. E eu acho que minha mãe é uma das maiores referências. E ela é uma dona de casa. Hoje ela é cozinheira, né? Mas é essa referência, ela é artistona. A cabeça é que o artista é Uhum. uma coisa assim é um jeito, é um modo de ver a vida. Uhum. É um modo de enxergar os erros que a vida nos dá também, eu acho, sabe? E minha mãe é essa pessoa extremamente carismática, que corajosa, sabe? Que vê as coisas ali, vê frestas, sabe? Então, eu acho ela muito interessante, assim. Os dois são artistas, então são minhas primeiras referências nessa perspectiva, né? E aí, a minha mãe me ensinou a fazer um sapatinho. Eu não sabia como fazer o pé de uma bonequinha, sabe? Aham. É isso, repertório visual, né? E minha mãe me ensinou a fazer, eu lembro disso. E assim foi indo, sabe? Desenho sempre teve presente, eu usava muito como diário, eu sempre ficava fazendo desenhos sobre o Ah. cotidiano. E a minha família, assim, com o pouco que tinha ali, a gente sempre também ia em museu, sempre ia em alguns lugares assim. Eu era parceirona do meu pai, sou, né? Até hoje, eu sou só assim com ele. E a gente ia em muito museu, sabe? Sempre fui muito interessada em história, em ver as coisas assim e tal. Então teve isso, aí com 13 anos teve a dança, Ah, teve a né? Que dança. teve a dança. É, Ah. com 13 anos a gente foi para Garopaba, de Florianópolis para Garopaba,
E eu entrei para uma companhia, resumindo, Hum, e essa companhia é maravilhosa, Companhia de Dança de Garopaba, e lá eu entendi as camadas de uma produção, de propor algo a um público. uhum. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu consegui sentir assim, caramba, eu estou provocando algo naquela pessoa com as minhas feições, com os meus movimentos, com a intenção do meu corpo, né? E as pessoas assim na plateia. Então, isso, nossa, sim, foi uma escola. Dança para mim é maravilhosa. Acho que a minha pintura tem um pouco da dança. Nossa, total, que revelador isso, essa informação. Sim, ela é muito toda. Ela é coreografada, sabe? Tem uma coisa sensorial aí que vem desse lugar, sabe? Tipo, não sou só eu, é um. Enfim. Aí tá, Uhum. teve a dança, eu fiz. Aí depois eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, que aí eu aprendi um outro lugar nessa perspectiva de exatas, um lugar de criatividade também, um lugar de projeto, de pensar o social, né? De pensar o meio ambiente e outras coisas assim. Foi bem bom também para minha formação artística, assim, querendo ou não. Uhum. E é isso, é o Desk, por fim, né? E que eu fiz artes visuais. E aqui é uma faculdade muito conceitual, tenho muitos professores ali que são artistas, isso me inspirou muito, muitas mulheres incríveis, Uhum. e, e eu acho que é isso, cara, isso tudo, acho que eu consegui trazer toda a Nossa, bagagem. mas que lindo! E quantas experiências assim que vão compondo você, né? Sim, Que lindo! Ai, a dança realmente, eu também sou assim apaixonada por dança assim. Eu acho que essa consciência do corpo é muito fundamental, né? sim, sim, é uma linguagem, é uma comunicação. É. E a maternidade, normalmente eu falo também como uma escola e a arte educação também, mas É. eu acredito também que ter trabalhado como arte educadora e a maternidade, eu já atuei como artista aí. Nossa, totalmente. E o hip hop, gente, eu sempre falo do hip hop, mas o hip hop foi uma escola, porque eu entrei para dança Uhum. e danças urbanas com contemporâneo e balé. A companhia trabalhava essas duas áreas, essas três áreas. E aí eu conheci em alguns festivais, alguns lugares, assim, a cultura hip hop sendo vivida, né? Os Uhum. professores vivenciavam. E é um lugar incrível para mim, assim, é uma cultura que ela instiga você ter a sua autonomia, a sua identidade, um orgulho disso, né? Então, para mim, isso foi um Uhum. potencial, assim, no meu ser artístico. Nossa, sim. E é o hip hop que te faz ter vontade de pintar na rua? Aí como é que acontece, né, para você sair da universidade? Porque na universidade você não tem uma aula de, bom, talvez de muralismo mexicano, mas Né? assim, não tem uma aula que te diz, ah, vai, agora vai para a rua pintar, né? Não, e é muito interessante porque eu fiz os caminhos paralelos, né? Enquanto eu estava fazendo eletrotécnica, eu queria ser bailarina. E aí eu vi, tá, não vai rolar. E outra e junto disso eu estava sempre desenhando, sempre. E aí o meu irmão chegou e falou, cara, você já desenha. Você tá na cultura hip hop. Eu vivi em eventos, festivais, na rua, dançando e tal. E aí eu falei, tá, vai grafitar, cara. E aí eu comecei a grafitar isso com 17, 18 anos. E aí eu entrei Ah, na faculdade também nessa época. Então foram dois caminhos ali e que se alimentavam, né? Então a minha formação enquanto artista, ela tem muito da rua e a minha hum. rua, então chegou no final, entrelacei tudo. E o seu irmão pintava na rua já? Ou porque Nada. eu sempre acho que assim, esse primeiro momento assim de tá, quero pintar na rua. Aí você sai com seu spray e vai e pinta ou não?
porque dá uma... Você não sabe muito como que é a dinâmica daquele espaço, né? Normalmente é alguém que te leva junto, sei lá, uma amiga, um amigo que já estão acostumados a pintar, a interagir ali, a fazer arte na rua, que te apresenta aí como funciona, né, essa dinâmica. Como que foi para você? Você só pegou sua lata e foi? É mais ou menos isso. O meu lugar de vulnerabilidade, assim, era mais na dança, em que tinha essa coisa, assim, né? Em que eu me sentia mais à prova. Agora, o grafite, ele veio já junto ali com o que eu já convivia, que era de estar desenhando sempre. Uhum. E então eu fui, né? Eu vi alguns amigos, como eu realmente vivenciava a cultura, eu tinha alguns amigos já que pintavam. Então eu Uhum. comecei a trocar e estar junto. Mas foi e é um caminho muito solitário assim também, que é muito meu. Eu vou pegar minhas latinhas, eu vou ir ali, vou pintar e vou vir aqui e tal. É um espaço de segurança, assim, eu acho que eu criei e que eu acho muito importante, assim, porque conversando e trocando com outras mulheres também que pintam na rua, tem muito essa coisa de, ai, você vai fazer um concurso, você vai, olha, eu acho que você tem que fazer suas obrigações de casa, ou então você, sabe, é muito Uhum. desmotivador. Então, quando eu vou para a rua, é o meu lugar. Tanto que agora é isso, né? Se transformou inteiro na minha vida. Mas eu, desde que eu comecei, eu não dava ouvidos. Podia estar até medonho, eu não estava nem aí. Eu ia pintando e pintando e pintando e estava comigo mesmo, porque a dança me ensinou isso. Tipo, eu sei que tá ruim, mas eu sei que é um processo. E eu Total. sei que eu vou melhorar. Então, assim, Uhum. tudo certo. Então eu ia e ficava feliz com cada vez que eu fazia e tal. E nossa, sempre, 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 desde que eu comecei, nunca parei de pintar, assim. Então é um pouco isso. Teve alguns amigos que estavam fazendo alguns encontros, eu falava, ei, me chama, e aí eu ia, e foi indo, a coisa foi vindo natural, assim. Achei interessante você dizer que a rua foi se transformando num lugar seguro para você, porque normalmente é o contrário, né? É verdade. Eu não sei, Vivi, eu tenho. É que eu tenho, acho que mundo assim um pouco diferente, que me protege também, né? Posso chamar de romantismo, talvez, mas eu tenho outras proteções também, sabe? E percepções, porque sempre que eu vou dar uma oficina, né? Faz tempo que eu não dou, mas eu falo, é uma responsabilidade social. A minha escola ali da eletrotécnica Uhum. me deixou bem atenta com as coisas que são rígidas no mundo também, né? Tipo, eu sei o que é estar pintando ali, ser enquadrado, ser abordado de uma forma horrível. Mas eu lembro que quando eu estava começando, eu conversei com uma das meninas que estava pintando aqui há muito tempo, e ela falou assim, cara, não vale a pena pintar de madrugada, porque de madrugada vão vir e eles vão fazer qualquer coisa contigo, você Uhum. não vai ter como se proteger. Pinta de manhãzinha, bem cedo, que é melhor, né? Os trabalhadores já vão estar indo trabalhar, fazer suas coisas, né? Uhum. Enfim, códigos da rua. Então a gente vai aprendendo a lidar. E é isso. Virou meu espaço de segurança porque é uma relação que eu construí com a rua. Uhum. Uhum. E aí você falou de relação, né? E a gente conversou um pouco sobre arte relacional, né? E Uhum. você Uhum. entender a sua produção sempre nesse lugar, né? Da relação eu e o outro, e essa questão do social também muito incorporado ao seu trabalho. Sim, para mim. Eu começo por aí. Eu começo das possibilidades que eu não posso nem alcançar direito, mas das possibilidades que uma obra pode percorrer numa pessoa. É um pouco, eu não lembro, eu tenho que ver nas minhas papeladas ali, mas tem algum teórico que fala sobre o processo de festa,
Hum, sobre fazer a arte como se fosse fazer uma festa, assim, né? Que é uma sensação é uma coisa de oferecer, e é isso, uma festa acontece com as pessoas, uma festa acontece de várias formas, que né? lindo, que lindo. Sim, porque é um lugar de encontro, né? Eu vou ver se eu acho, depois te mando. É um artigo que tem. Mas eu acho bem interessante isso. Eu acho que eu parto daí, porque é o que eu te falei, a pintura é uma coisa que está comigo há muitos anos. Uhum, É, e ok, ela também está no mundo há muitos anos, sabe? uhum, A pintura é uma coisa. E eu acho muito interessante pensar ela no contemporâneo. Por isso que eu busco essas outras possibilidades. Então, quando eu vejo no grafite o quão é impactante na vida das pessoas, numa comunidade, como as pessoas. A primeira vez que eu pintei numa comunidade, as pessoas, sabe, fizeram almoço, ofereceram um uhum, cafezinho, senta na rua, todo mundo começa a olhar até para a própria comunidade, começa a arrumar, limpar as calçadas, e sabe, algo uhum, acontece. uhum, Então, isso sempre me deixou empolgada. Como o hip hop em si. O hip hop em si eu me apaixonei porque ele é toda essa vivência. uhum. É toda uma celebração, sabe? Quando tem os encontros, quando tem uma festa, quando tem uma coisa assim, seja na discotecagem, seja numa roda de poesias, enfim, de rap, sabe? Tudo isso é sobre. Uhum, Então, eu acho bem interessante essa camada, né, que eu enxergo no meu trabalho, através da rua, através das relações. uhum, E aqui eu tive a aula com o Kinsler, né, que foi uma pessoa que trabalhava muito sobre arte relacional, laboratórios de criatividade, e eu aprendi com ele sobre essa questão do deslocamento, né? E que esses deslocamentos eles provocam essas reflexões, tipo, opa, peraí, tem um mural aqui agora. E o que isso me diz? Como isso me diz? uhum. É quase como uma dança também. Eu dou Sim. um passo, outro dá outro passo. Então, tá bem entrelaçado as coisas para mim, assim. Eu acho que por isso que é uma coluna vertical, a arte relacional. E tem, assim, é visível como impacta a vida das pessoas que estão transitando por aquele espaço. É É. muito, é forte mesmo a experiência de estar diante ainda a gente no processo de pintura, e isso eu acho maravilhoso, né? Que a gente estava lá pintando, e aí passou uma menina, ela falou assim: "Ah, é a Guji!" Porque ela viu, ela identificou a sua pintura, mas ela nunca tinha te visto o seu rosto. Acho que Aham. ela já sabia, porque quantos murais você já pintou em Floripa? Muitos, né? Muitos, muitos. Muitos. Não, Que você já tem é, a sua identidade, assim, as pessoas passam pelo seu mural, pela cidade, e elas já têm, assim, e também, e aí vai criando isso, vai criando até um lugar de afeto, né, que elas estão ali, já tem uma conexão com você, ela passou, ela viu o seu mural, ela ficou muito feliz que ali no caminho dela tinha o seu mural, e aí quando ela viu você, ela não conseguiu nem falar com você, que ela ficou nervosa, é sim, muito ai, que lindo. amor. Eu acho isso muito engraçado, porque é isso, né? Eu sou extrovertida, mas introspectiva, assim, meio tímida. Então, eu gosto disso, de deixar a obra ali e ir embora, entendeu? Mas, cara, é sobre o que eu te falei da minha relação com a rua, é o que me deixa segura. Eu Uhum, fiz uma exposição na pandemia que eu coloquei 8 obras espalhadas em 7 bairros, né? Porque a ilha, assim, né? E aí eu coloquei ela bem variado, em vários, bem distribuído. E, e eu deixei minhas obras lá, Vivi. Eu deixei minhas obras por 3 dias num muro pregado.
Como se E a fosse minha uma relação, tela mesmo, uma tela pendurada? na tela, com etiquetinha de obra e tudo. Eu fiz isso porque eu queria que as pessoas se relacionassem com a imagem, mas com a cidade acontecendo, sabe? Ou E então, tipo, tô aí? em Milão e ver essa obra, sabe? Ou então, ônibus passando, cheiros e cachorro, e, sabe? E Uhum. aí é isso, foi incrível. Mas muitos artistas me questionaram, tipo, você não tem medo de roubarem suas obras, não? Uhum, E uhum, realmente, uma parafusadeira ali resolvia, sabe? Mas eu vi que a minha relação com a cidade e o afeto que eu tô colocando. uhum. E outra que também aí eu brinco até com o valor da arte, né? Porque daí, se as pessoas soubessem também o valor, elas iam ficar mais empolgadas, mas Também. é uma crítica também Aham. para a comunidade nesse Uhum. sentido. Então, foi fantástica a experiência, assim, mas Nossa, eu vi que teve uma maravilhoso. amorosidade em troca, sabe? Uhum. E tem isso de causa um estranhamento, porque você já se acostumou a ver uma pintura num muro, mas uma pintura, uma tela pendurada no muro, não. Aí é tipo, Aham. nossa, né? E tem uma relação assim de intimidade até, né? Porque de repente é uma pintura que poderia estar na sua casa ou sei lá, num lugar fechado, né? E aí de repente do lugar fechado vai para a rua. O que me passou um pouco aqui na cabeça quando você fala que você tem muita familiaridade com o desenho, porque o desenho é o seu diário, né? Você desenha no seu diário e de repente a rua é o seu diário. Então, como é que é o seu lugar? Você consegue trazer o seu espaço íntimo para esse espaço maior da rua e ainda manter essa afinidade desse lugar que é muito seu e esse lugar seguro. É o mesmo diário, é a segurança que você tem para pendurar sua tela na rua e ir embora. Sim, exato. Maravilhoso. E é muito interessante isso que você falou, porque o diário eu guardo. Eu estou fazendo também uma coisa que é escrever de manhã cedo, né? 3 páginas. E aí, tudo bem, aqui ninguém vai me julgar nada, eu posso, tipo. Uhum, Quando eu vou pra rua, que é o lugar que eu estou problematizando, é a convivência social, né? Isso uma coisa assim básica da minha pesquisa, da minha poética, é sobre a nossa convivência social. E nela eu encontro essa coisa mesmo que você percebeu, de ir para lá, mas também é muito daqui. E eu faço esse exercício, né? De trazer a coisa de dentro de casa, mais ou menos, porque todo mundo tem uma casa, essa que é a coisa, e a intimidade também. uhum, uhum, E aí eu vou para aquele princípio básico que é tipo do amor ao próximo, sabe? É básico para a nossa convivência social. E eu fico explorando como a gente pode ativar uma sensação, uma reflexão sobre isso, sabe? Então, quando eu trago essas formas assim grandes, né? Eu estico bem ali no mural, por exemplo, da UFSC, né? O mural do Vivara que a gente fez, eu cortei os bebês, né? Eu aham, estiquei a mãe e cortei os bebês. Dá para saber que eles estão ali, mas o foco, o que eu quero que as pessoas tenham uma convivência e intimidade, que essa é a palavra, é intimidade. Você está convivendo ali dia a dia, sabe? Você está uhum, olhando ali, é com ela, é com aquele olhar, é com aquele recorte. E aí tem muitos outros lugares que eu coloco só o olho, só a boca, um sorriso, as mãos, né? Tenho muitas mãos também que eu gosto de pintar. E as pessoas têm que naturalizar esses gestos e se entender neles também, assim, tirar quem é a pessoa e pensar mais no ser humano, no tipo, olha, ele é igual nesse sentido aqui, a gente também uhum. existe tanto quanto eu, sabe? É um pouco isso tudo. É muita coisa. E você sabe que eu conversei com a Yaná e ela mora em Recife. Agora acho que ela não está morando, mas ela nasceu e morou por muitos anos. E ela
ela disse como para ela permanecer em Recife, sendo artista, fazendo arte em Recife, para ela é um lugar assim de resistir mesmo, assim, porque a gente fala sobre os grandes centros, né? Principalmente São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, mas muito São Paulo, né? Que é a cidade onde tem o capital, onde tem muita coisa acontecendo, e aí, de repente, você constrói toda a sua carreira, ou assim, pelo menos na rua, e tem muita. E você foca a sua carreira em Floripa. E você. Como se dá isso para você, assim, esse sentimento de não ter que ir para São Paulo para poder viver de arte, sabe? Esse sentimento que às vezes pode passar por muitos artistas, assim, que eu inclusive já conversei, esse sentimento de, pô, por que eu preciso sair daqui para conseguir fazer e viver da minha arte, sabe? Nossa, é uma questão, viu? É uma questão. Porque o campo artístico, ele tem muitas tensões, né? E aí, quando se trata de economia também, puxa, eu penso na formação de educação das crianças, ou das pessoas também que detêm o dinheiro aqui. Aí tem a questão geográfica, aí tem as questões políticas de ações, né, e de incentivo cultural. É muita coisa, Vivi, é uma resistência mesmo. E é, é, e agora? Às vezes eu sinto que não contavam com a minha astúcia. Muito bom. Essa é que é a verdade. E à medida que eu estou crescendo, está sendo um pouco mais difícil a questão de valor, né? A gente está num momento político muito crítico, assim. E então tem sido mais complicado. Eu coloco o que me salva essa grande senhora história da arte, que eu fico assim sempre me respaldando e buscando colo nela para ver se um dia vira alguma coisa, isso tudo, porque é o que para mim faz muito sentido, sabe? Porque no mais, ainda eu convivo com muitas pessoas que pensam que a arte é decorativa e, e ela vai além da estética, isso já faz tanto tempo, né? Tanto tempo aí, então é muito difícil, assim. Eu acho que lá em Recife ainda tem um senso cultural muito, né, de valor cultural, assim, dentro de casa, né, de conhecimento, de respeito, que eu acho que pode ser mais, que alivia, assim, né, que talvez dê um pouco de acalanto no meio dessa resistência, porque é sim, né, mas aqui eu vejo que eu estou sempre lidando com essa tensão sobre o conhecimento. Então, eu dou muita palestra, eu trabalho muito com formação de professores e tudo mais, para ver se a coisa muda também. Mas é muito isso. Eu ouvi da Rosana Paulino também uma fala dessa, que dela não ir para fora do país, né? Que é outro nível. Ai, Rosana Paulino, gente. É, mas é isso, porque se ela sair, a gente, né? Eu perco aqui uma grande Uma referência, e uma eu acho, perspectiva. eu acho que é Hoje em isso. dia tem mais, mas isso que é o complicado. Eu sei que eu tô aqui por outras artistas também. É isso que eu ia dizer. Você não é só sua história, a história de uma comunidade, a história de outras tantas mulheres e meninas que vão ver a possibilidade em você e na sua trajetória, né? Isso que você falou nessa dimensão aí, Rosana Paulino, e ela falar, por isso que eu não vou para fora, ou como é que é esse movimento. É isso, tem uma responsabilidade, acho que também, que fica, né? Um senso de Sim, responsabilidade para quem está aí ao seu redor. sim. E você falou essa coisa da história da arte, e aí eu quero entrar no recorte cores na história da arte, porque esses dias eu fui numa exposição, até lembrei de você, fui numa exposição, era a abertura lá de uma exposição de uma mulher que eu não conhecia, e aí ela pintava muitos corpos de verde, né? E aí eu já assim, o verde.
o que será que é o verde? Já entrei numas, né? E é muito bom, né? Porque você entra na sua própria, no seu repertório, na sua relação com o verde, Ah, nos seus símbolos aí do verde. E aí eu caí na besteira de falar com ela, porque eu tava assim, ó, brisando. Eu tava brisando assim, eu tava, nossa, o verde. Aí eu falei para ela, mas, ai, o verde dela, somos corpos em apodrecimento. Eu falei, pá, acabou com o meu verde. Mas eu consigo entender, eu fui entendendo assim, uau, tipo, tá, sim. então esse verde é um verde de apodrecimento. É, para mim, o verde, eu também, eu tava significando o verde em vários lugares, assim, né? Mas a gente conversou muito sobre as cores, inclusive sobre esse processo de reprodução, né? Dos simulacros da obra de arte, né? Que são as redes sociais e que hoje elas são fundamentais, né? Até para você disseminar, para você divulgar o seu trabalho, que é você conseguir ter uma imagem e o quanto essa imagem ela pode ser o mais fidedigna possível à original, a essa obra que está na tela ou na rua, as cores, né? Porque as cores são muito importantes no seu trabalho. A gente falou muito sobre isso durante todo o processo, né? E eu acho que eu lembrei essa coisa do verde, né? Eu já queria, juro, eu já queria te chamar, amiga. Achando desse verde. Vivi, eu moro no meio, sabe, no meio do mato. Essa que é a verdade. Moro assim, ó, verde para todo lado. E eu sempre lembro que você falou assim, que o verde de Kandinsky, não foi? Uhum. Neutro, dá essa. Então eu super imagino a sua sensação, porque eu olho para as montanhas aqui, eu fico assim, ah, nossa, vamos restabelecer um equilíbrio aqui. Uhum. Mas realmente, cor é muito. Cara, para mim tudo é uma questão de alfabetização, assim, de linguagem, é tão livre, né? A gente Uhum. entende o alfabeto e dentro dele tem tanta liberdade, tanta coisa, perspectivas, né? Pois é, então, eu com as minhas cores, olha, é aquilo que eu falei, que a arte está sempre acompanhando, né? Que ela não desiste, porque eu acho que é uma coisa que é, vem de um lugar de escassez, de quando eu comecei, nossa, era R$ 9 uma latinha de spray, mas eu não tinha. Então eu juntava, nossa, saudades, agora eu queria. Versus R$ 100, né? Mas eu não tinha. E aí vinha um kitzinho de spray dos encontros de grafite, né? A galera se juntava e tudo. Sobrava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí eu ia usando o que tinha. E, e eu sempre fiz retratos, sempre fiz. E eu achava que era uma coisa que todo mundo sabia fazer. Uhum. Eu achava que era algo assim, é só um quebra-cabeça. Então, tipo, eu tentava outras coisas e tal, experimentei muito, fui para a letra, fui para o personagem, fiz realismo, e tudo isso com cores abstratas, diversas, assim. E, e aí de uma coisa saiu disso. Eu não gostava do contraste de verde e vermelho. Para mim ele era demais. Para mim ele era difícil. É só de falar me dá uma coisa. E eu acho que isso foi moldando um pouco. Mas aí na trajetória, a faculdade me deu umas percepções também. E a criação da narrativa também, junto com essa coisa de olhar para a natureza e buscar referências, né? O pôr do sol que tem aqui com laranja, rosa, amarelo, tudo Ai, isso. E a sim. sensação que isso me traz, né? É um pouco de querer ter um pouquinho disso, sabe? Trazer um pouquinho disso Uhum, e colocar no meio da cidade. E uhum. só que daí eu fui aprender na faculdade algo que me fascinou, que é a coisa da luz colorida.
Então, comecei, vivia até nas baladas, eu ficava olhando para as pessoas estudando. Eu ficava vendo a luz colorida, como ela reflete, como que dá a sombra. Ai, pessoa estranha, né? Eu Mas é amo. verdade. Eu acho super interessante isso. Aí eu fazia vários estudos. Então, tem uma coisa da iluminação e da sombra do meu trabalho que é a partir disso, sabe? Teoria da cor e tal. Nossa, total, total. É técnico o seu trabalho. É... Sou meio nerd. É Mas tem uma nerd. magia, tem. Tem, total. Não, mas, Tem gente, alguma coisa ali. mas vamos combinar que as bruxonas, elas têm que ser nerd, porque ela tá ali, ó, decorando o livro de receitas, trazendo, passando pelo corpo dela e tendo que conseguir transformar a teoria em mágica. Então, Sim, é importante é isso, a bruxa é nerd. isso. Eu sou uma bruxona nerd. Exatamente, é isso. Obrigada. É, e a cor é justamente, cara, é igual tempero. É aí o que eu acho que tá a coisa da magia, que você percebeu enquanto eu pinto, porque eu vou explorando em mim as sensações enquanto eu tô pintando. A coisa de jogar um pouco e ver, e eu torço pra cá e ver. Parece uma coisa de estar temperando e Ai, experimentando. sim. É isso que acontece. Eu fico. E eu sei de muita coisa, né? Como eu te disse, é bem técnico mesmo. Eu explorei, eu estudei, mas na hora, né, tem uma coisa que depende, sabe? Que é só na parede, é igual transitar, sabe? Depende do que vai vir, de como tá o vento, de como tá a luz. E Uhum. também até é super diferente você olhar num projeto, num sketch, e você já está vendo a coisa se transformando ali, e tem pessoas Uhum. passando, a dimensão da parede. Então, eu exploro o tempo todo, enquanto eu estou pintando, essas possibilidades de sensações, entendeu? Eu fico tipo, tá, o céu tá assim, a luz bate assim, tá o horário, eu fico Hum. pensando nisso o tempo todo. Então, as cores elas vão mudando, e os sprays, tudo, vão se adequando em tudo, assim. Uma coisa de como as cores elas também se contaminam, né? Porque você não coloca um traço assim entre elas, Uhum, elas se misturam assim, né? uhum. É muito impressionante como você faz os contrastes assim, a luz e sombra. Você tá olhando, de repente surgiu. Como ela conseguiu fazer isso? Essa coisa das misturas, eu tive muito como referência o Lucian Freud, assim, Hum, de poder enxergar essas manchas, né? Para mim, ele achei bem interessante isso. E ele é bem manchado. Muita super. gente do grafite, né? Do muralismo também, vê o meu trabalho e eles veem que, nossa, você pinta com spray, eu amo spray. Você pinta só É. com pincel. Você parece que está fazendo com pincel, e não, é tudo, E tudo. você faz as suas telas com o quê? Com óleo? Com acrílico? Não, aqui. Acrílica. Uhum. É, mas é outro rolê, né? É outro rolê, porque daí eu pensando nas pessoas que vão ver, né? Eu fico. Aí tem a texturinha do pincel, tem umas misturas ali que de longe dão a forma, né, de um dedo, mas de perto você vê tanta cor, tanta coisa que. Pô, como assim são dedos, sabe? Uhum, Eu, uhum. eu gosto Sim. muito disso, eu gosto de festa. Eu gosto de festas, festa das cores, festa das pessoas. E agora eu fiquei aqui pensando, né? Quando é que você tem um estado de tela e estado de muro? Tipo assim, você acordou de manhã, hoje acordei em estado de tela. Ou hoje acordei em estado de muro.
Muito bom isso, né? Muito bom, muito bom. Tô pensando. Porque eu sinto que são duas pessoas diferentes. Assim, é você, mas são dois momentos diferentes de... Então, É, porque eu, por exemplo, tem dias que eu acordo... Hoje eu acordei com o estágio de apresentadora de vídeos. Hoje eu acordei em estado de pesquisadora silenciosa. sim, total. É igual usar um chapéu, né? Dá uma É! muda, muda a personalidade. Eu acho que sim, cara. É porque até essa coisa, né? O meu ateliê, ele é a parte de baixo da casa, assim, né? Enorme, né? Eu tenho até... E tenho um monte de escritório também, né? Que é isso que você falou, tem a pesquisadora. Tem um outro lado ali também, que é uma outra postura. Mas é isso, eu acho que sim, quando eu vou pro muro, não sei, eu amo muito, né? A tela também, mas é mais intimista. É uma coisa assim, mais um vinhozinho, fica longe de todo mundo. Você assim, Não, ali no muro você bota ali um pagode anos 90 na tela, um todo mundo, vamos, jazzinho. É. é, total, é isso, assim, total. São dois moods diferentes mesmo. E, Gujo, o que que você quer deixar aí de dica para quem quer começar a pintar na rua? Coragem. Coragem. Coragem e fé. Eu acho que são duas coisas que eu preciso sempre abastecer. E que eu acho que fez muita diferença no meu início, né? Como eu te disse, eu acho que hoje em dia, se eu fosse começar hoje, teria que ter o dobro, assim, triplo. Exige uma coragem. A gente coloca muito de nós na rua, né? Que é um lugar de todos. Isso que é importante. O respeito que eu coloco na rua é um respeito que eu quero ter para mim também. E a fé é porque a gente está desbravando, né? A gente está entrando na mata. Não se sabe. Eu acho que a arte, ela. Não sei, Vivi, aí você pode até me dizer sua opinião também, mas eu acho que a arte contemporânea ela tem uma coisa de processo de estar nessa busca, nessa coisa de estar explorando uma Uhum. lanterninha com seus equipamentos. Eu acho que é muito importante a gente ter fé mesmo, seja ela onde for, como for, sabe? Acreditar no que você está fazendo, num propósito, porque é um trabalho, né? É um trabalho Muito artístico, trabalho. profissão, Muito trabalho. é uma coisa para a sociedade. Isso a gente não pode perder de vista. O trabalho de arte ele é para a sociedade, então é isso. A gente tem que ter esse respeito, essa bravura e fé de que vai conseguir, de que está fazendo algo para o mundo. Aí tá, como tá. Guja, assim, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por ter topado, assim, conversar aqui comigo, mas também viajar aí nessa jornada comigo e com outras tantas mulheres incríveis aí que a gente encontrou nesse projeto, assim. Muito obrigada. É um prazer imenso trocar com você e ter você perto. Muito obrigada. Ai, nossa, para mim é um presente. Eu fico muito feliz, Vivi, de verdade, de conhecer, ser sua amiga. É... enfim, conte comigo e vamos junto. Vamos juntas. Obrigada.